Inscreva-se e venha até cá que o Herman faz-lhe uma festa. Sim, senhor. O nosso convidado principal nesta segunda parte descobriu a sua vocação já lá vão mais de 50 anos e considera-se um homem feliz por ter escolhido uma profissão em que afirma ter trabalhado sempre com imenso prazer. O seu mundo é o da comunicação, a sua paixão, a rádio. Andou pelo técnico a cursar engenharia, mas cedo descobriu que o seu caminho era outro. Rádio, imprensa, televisão, cinema, teatro e publicidade. De tudo fez com entusiasmo, a dedicação e o talento que conduzem ao êxito. É um homem bem disposto, de espírito jovem, que conseguiu ver realizada a sua maior ambição, olhar para trás e sentir-se bem com a vida. Chama-se Artur Agostinho. É sobre o tio Artur que temos aqui algumas perguntinhas com respostas. Vocês escolherão a que vos parecer mais perto da verdade. Primeira pergunta. O que mais aprecia nas pessoas que o rodeiam? O sentido do humor, a criatividade ou a erudição? O que é que lhe parece, Maria Irene? Sentido do humor. Sentido do humor. E a Paula? Também o sentido do humor. Também. Na segunda pergunta, é larga a sua experiência de ator. Como intérprete, prefere o teatro radiofónico, o dramático televisivo ou o cinema, Maria Irene? Eu conheço melhor como pela bola, mas talvez como teatro televisivo. Teatro televisivo. Cinema. E o cinema, diz ali a Paula. Num exilado, qual é o sentimento mais agudo? A saudade, o isolamento ou a revolta? Esta pergunta porque o Artur teve a certa altura foi viver para o Brasil. E então, a pergunta... Talvez o exilado, porque ele... A saudade, o isolamento ou a revolta, querida? Talvez a revolta. A revolta. A saudade. A saudade. Sim, senhor. Senhoras e senhores, nosso convidado especial, o tio Artur Agostinho. Hoje é que se pode considerar o rei Artur da Távola Redonda. com um dos seus cavaleiros, porque eu estreiei-me em televisão num programa do Artur Agostinho que se chamava No Tempo em que Você Nasceu, precisamente há 20 anos, Artur. Foi em 1973. Parece que foi ontem, não é verdade? É verdade, passou tanto depressa. E já aí revelaste uma tendência especial para o género de trabalho que fazes hoje. Isso era o Artur que puxava um bocado a brasa à minha sardinha. Não puxava nada, porque eu gosto muito de sardinhas, mas não valia a pena puxar a brasa. A verdade é que o Herman apareceu nesse meu programa pela mão do Pedro Osório, integrado num conjunto chamado Enclave. Enclave. E um dia fez nesse programa, também por sugestão do Pedro Osório, uma gracinha, um sketch que eu não me lembro bem. Eu só sei que realmente nós estávamos a terminar essa série de programas, quase a terminar. Faltavam 3 ou 4 programas para acabar e estava eu na plateia do Teatro Maria Matos com o João Soares Loura a assistir ao ensaio e tu fizeste uma gracinha e eu, curiosamente, disse ao Soares Loura: nós já temos combinado com a produção da televisão fazer uma nova série deste programa e este miúdo tem uma pinta especial, a gente vai aproveitá-la aí numas coisinhas que eu tenho cá uma ideia para ele fazer. Não tive essa oportunidade, infelizmente, mas sabes o que eram essas coisinhas que eu pensava para ti? Era exatamente a criação e o boneco, a caricatura de figuras históricas da época do convidado de cada programa, que era sempre um convidado em relação a determinado ano. Então, se nascesse em 1930, iríamos pesquisar uma figura de 30 e tu serias a pessoa que fazia isso. Infelizmente não tive essa oportunidade e hoje vejo com muito prazer que mais ou menos tu gostas de fazer essas coisas como provas com as tuas figuras históricas aqui, que tu realmente consegues caricaturar de uma maneira sensacional. Nessa altura havia, eu acho que censuras há sempre. Há a pior censura que é a nossa, que é a autocensura, que é terrível, não é? O que a gente corta e o que a gente não diz, porque não deve, talvez, porque em princípio... Nessa altura havia uma censura oficializada, mas que o Artur tinha uma técnica engraçadíssima de driblar. Eu ainda tive o privilégio de assistir a isso, porque o Pedro Osório vinha sempre com os poemas... Mais ou menos a ver se o barro colava à parede, não é? E havia sempre ali umas... O Mário Cesarini e umas coisas deste tipo. Exatamente. E havia sempre ali umas reuniões muito engraçadas, onde o Artur, com o seu ar e tal, dava ali umas voltinhas e às vezes conseguiu... E nessa altura conseguiu coisas muito interessantes, vitórias muito interessantes. Conseguia-se algumas vitórias, porque é curioso que nesses programas televisivos, que eram feitos em público, havia duas componentes. Havia a componente televisiva, havia a componente espetáculo. Por exemplo...
Nós fizemos uma série de programas no Maria Matos, como eu tinha feito antes com o curto-circuito no Monumental, e havia, calcula tu, 2 censuras. Era uma censura em relação ao próprio espetáculo para o público, que era da Inspeção-Geral dos Espetáculos, que era, diga-se, na verdade, uma censura um pouco mais suave, mais permissiva, quer dizer, não era tão carregadinha como a outra. Para a televisão era uma censura, uma segunda censura mais grave, porque eles entendiam, e nesse aspecto bem, que a censura tinha um poder de persuasão grande, de grande penetração junto do público, de maneira que nós lutávamos com 2 censuras. E então tínhamos de servir da imaginação, da criatividade, da entrelinha, na verdade, do subjetivismo, dirigido à inteligência das pessoas, tal como os autores de teatro na revista, onde se fazia crítica política, sobretudo, e social, procuravam, enfim, maneiras, subterfúgios de fazer a graça, o que os obrigava a trabalhar bastante as células cinzentas. Quais eram as principais coisas de que não se podia falar? Bom, Herman, é difícil dizer, é preferível dizer as coisas de que se podiam falar. Eram poucas. Eram poucas. Podia-se falar mais ou menos tudo, também não vamos exagerar. Mas mesmo assim o Artur tinha o dom de enfiar lá pelo menos anedotas que quem ouvia rádio e via televisão naquela altura ficava espantado. É claro que os tempos mudaram, portanto, hoje as coisas são diferentes, a evolução é grande. Eu não estou a valorizar os outros tempos onde havia mais dificuldade de fazer, porque é evidente que o Hermano José, que hoje conta uma história com uma liberdade inteiríssima, às vezes, talvez nem sempre, mas com uma liberdade inteiríssima, não quer dizer que ele não conseguisse ser neste tempo também um homem espantoso, excepcional perante o público como ele. A verdade é que nós, nessa altura, eu contava sempre umas anedotas dos espetáculos. E tive, pelo menos, 2 problemas gravíssimos da minha vida. Tive quase 2 processos disciplinares às Por causa de 2 anedotas. De 2 anedotas. E agora o que eu achava fantástico é que a gente as ouvisse. Para a malta nova hoje em dia, que ouve falar de censura, não sabe o que isso é, não é? Sim. Acha que é um pastel de nata, uma coisa que se comia na altura. E para a gente poder avaliar que tipo de anedotas é que na altura podiam trazer graves problemas a um comunicador. Exato. Por exemplo, porque como as pessoas depois escreviam cartas a queixar-se às direções das emissoras, da emissora. Uma delas foi contada num serão para trabalhadores, que era um programa que se fazia em público, com orquestras, e eu quero te felicitar a propósito, entre parentes, porque o Hermano faz um programa de televisão, e tem feito outros, e tem a virtude de, para além do seu talento, dar a oportunidade e ter uma orquestra presente, o que eu acho importante, porque dá trabalho a músicos, permite que os músicos se apresentem e que façam o seu trabalho, e em Portugal devia haver mais orquestras e mais programas com orquestras. E dá lugar aos artistas portugueses que têm raras oportunidades na televisão de aparecerem. Portanto, estás de parabéns por isso. Muito obrigado. Mas as 2 anedotas são muito rápidas, eu não vou tomar tempo, porque em televisão há sempre um timing especial. A primeira que eu contei num serão que me trouxe graves aborrecimentos, quase um processo disciplinar, foi uma anedota passada numa clínica de doentes mentais. Havia 2 doentes mentais e tinham ambos a mesma mania, os 2 diziam que eram eles, o Napoleão Bonaparte, e pegavam-se em grandes zaragatas e grandes discussões, perturbavam a vida da clínica, porque um dizia, sou o Napoleão Bonaparte, é mentira, sou eu, não é, sou eu. Envolviam-se em desordens, os médicos andavam um pouco apavorados, até que um médico mais jovem, que tinha feito um estágio na América, disse ao diretor da clínica, Sr. Diretor, eu aprendi agora uma maneira de resolver este problema. Não somos nós que temos que resolver. Quem resolve este problema são eles próprios. Então como é isso? O senhor vai, em vez de os deixar estar aí, na enfermaria geral, vai meter os 2 aí dentro de um quarto particular, deixa-os zaragatear à vontade e ao fim de 8 dias a gente vai ver que eles já chegaram a uma conclusão. E assim fizeram. Puseram os 2 doentes dentro do mesmo quarto particular, deixaram-nos estar. Ao princípio ouviam-se umas zaragatas, depois as zaragatas foram sendo mais raras, até que, passados 8 dias, já não havia zaragatas nenhumas, foram lá os médicos ver o resultado. O diretor abriu a porta, estavam os 2 lá, cada um no seu canto, o diretor entrou com o seu séquito de médicos e disse, vamos lá saber, o senhor quem é? Sou Napoleão Bonaparte. Mal, isto vai mal. Então e o senhor? Eu sou a Josefina. Teve um final meiguinho ainda por cima. E Bem, então esta causa problema? Causou problemas, era um pouco... Sim. Tinha umas alusões esquisitas, tinham os 2 feito lá os negócios durante os 8 dias. Bom, a outra é muito mais rápida. Deixa-me só dizer, a anedota mais querida que eu conheço sobre
malucos, entre aspas. É Diz, um maluco que entra num consultório. Eu já utilizei esta num programa meu. Eu gosto muito. E diz o médico, então, o senhor é maluco? Eu não, senhor doutor, eu sou surdo-mudo. É só isto. Tente-se pensar, porque é uma nota muito intelectual. Mas continua. É que nós seguimos um pouco esta técnica, eu segui muito esta técnica. Eu, quando as anedotas eram um pouco subreptícias na sua graça, na sua malícia, dizia sempre que a anedota era dirigida só a pessoas inteligentes. Exatamente. É? Mas conte-me a outra. A outra é muito rápida. A outra é um exame de medicina. O professor tem diante de si um aluno que é um grande cábula, sabe pouquíssimo da matéria, e diz-lhe, senhor aluno, o professor já à espera de o estampar rapidamente, diga-me uma coisa, nos homens de que lado fica o fígado? Fica do lado direito? Muito bem. Então e nas mulheres? Do lado esquerdo? Não, o senhor está chumbado. Do lado esquerdo? É do mesmo lado. Não, perdão, senhor doutor. Do lado esquerdo quem entra? Esta foi a pior. É fantástica. E então teve grandes reações a essa. Esta foi no Festival da Figueira da Foz. Bom, eu quando cheguei a Lisboa já devia estar em cima da mesa do diretor de programa, mas para aí umas 100 e tal cartas, porque tantas as pessoas reclamavam mesmo. Não era para as relações públicas, agora vai-se reclamar para a televisão. Relações públicas, está bem, se o senhor tem toda a razão, eu tomo nota. E aquilo passa. Antigamente era com cartas. Posso propor um brinde, Artur? Muito obrigado. Muito obrigado. Vou brindar ao entrevistado mais fácil que eu tive até hoje. É. Tão bom, porque uma pessoa senta só deslumbrada a ouvi-lo falar, não é preciso. Tens tido não dá trabalho nenhum. entrevistados maravilhosos. Isso é verdade. À tua, realmente. à vossa. Um dos grandes privilégios deste programa é que me tem permitido conhecer de perto gente bem querida, bem interessante. O que aconteceu, de resto, nos nossos tempos, com o tempo em que você nasceu. Há uma entrevista da qual eu jamais me esquecerei, que foi encantadora, que acho que foi no segundo programa, que foi com o Vitorino Nemésio. Com a viola e tudo. Exatamente. Pá, tem ideia dessa entrevista. Uma maravilha. Foi de uma riqueza. E nós cantámos um poema, musicámos, o Pedro Osório musicou um poema dele que era Lá na Rua do Catete, lembra-se? Exato. Uma poesia malandra que ele tinha feito, dedicada a uma rua onde ele, alguns na sua juventude, ia às brincadeiras. Exato. E que outro tipo de pessoas é que entrevistou que eu tenha marcado? Olha, tivemos realmente entrevistas as mais diversas. A última, curiosamente, o último programa dessa série foi feito no dia 27 de Abril, a seguir ao 25 de Abril. De maneira que o último entrevistado foi o Batista Bastos. Deu uma entrevista deslumbrante na época, mas tivemos realmente... Deixa-me interromper. E nessa altura teve... Eu lembro-me que o Artur ficou encantado com a Revolução e com a chegada da democracia. Nessa altura teve a noção de que ia ter ainda uns meses tão difíceis pela frente, nomeadamente quando foi preso. Não pensei. Sabes que as pessoas que têm a consciência de que não fizeram mal a ninguém, pelo contrário, passo o elogio próprio, mas as pessoas que têm a consciência de que não fizeram mal a ninguém, que apenas cumpriram a sua missão profissional, acho que não têm nada a recear, de maneira que nunca me passou pela cabeça que viesse a ter esses problemas. A verdade até é que, desculpa, não devia pensar nisso, porque só tive problemas passados 3 meses disso. Portanto, isto indica que houve pessoas que andaram a imaginar a maneira de fazer essa coisa. Não? Então, isso deve ser uma sensação tremenda, porque quando a gente sente culpa de alguma coisa, pronto, ok, matei a velhinha, vou preso. Mas agora, o ato de estar a ser preso em espanto, sem saber qual é a verdadeira causa, deve ser uma coisa extraordinária, não? Sim, Herman, é uma coisa terrível. Vamos tentar desdramatizar, mas, na verdade, ser preso de madrugada em casa, quando está a dormir, e ser revistado em pijama para ver se tinha alguma arma dentro do pijama é uma coisa que hoje faz rir as pessoas, mas que na altura marca bastante. E ser, sobretudo, preso numa região que é muito querida, onde nós nos conhecemos. Eu já era crescidinho, tu eras ainda um bebé, mas ser preso sem ter feito nada e estar convencido que estava a ser preso por engano é realmente uma coisa dramática, não é? E só ter a noção da gravidade do acontecimento quando se chega, como eu cheguei, depois de uma viagem de jipe com uma pistola apontada à cabeça durante quase 1 hora de caminho de Colares até ao Ralis, chegar lá e ver na sala grande, onde meteram uma quantidade de presos aí por volta das 5h30 da manhã, e ver pessoas ligadas muito à política, e nessa altura ter a sensação de dizer assim, espera aí, está aqui o Dr. Franco Nogueira, o Cousa da Riaga, o Dr. Moreira Batista, como é que é isto?
E um deles disseram assim, você também está cá? Eu estou tramado, disse eu. E realmente passei uns meses bastante maus. E teve uma grande mulher sempre ao seu lado, que é esta mulher encantadora, que está com uma expressão muito... Olá, está boa, estava a pensar noutra coisa qualquer. Olha, levanta a peito ao lado do coisa e senta-te ali para eu me poder sentar aqui ao lado. Não te importas, senta-te ali um bocadinho, tu ainda és muito pequenino. Não te vais embora, ficas aqui ao pé do tio Herman e da tia Bi. Deixa-me cheirar. Que maravilha. Gosta do meu cheirinho? Herman, só para mim este bocadinho. Não sei porque é que está a dizer que tu conheces essas coisas, porque já andou comigo ao colo. Foi bem. Conta-nos lá a história que é tão querida. É engraçado, eu estava na Praia das Maçãs e a sua tia disse-me assim, Teresa, queres ir? Hoje vou ver meu sobrinho, vamos ver que ele nasceu há 8 dias. E eu, quando fui à Praça de Londres, e entrei no quarto, vi a sua mãe, a sua linda mãe, consigo ao colo pequenino, e eu fiquei com uma ternura de vê-lo ali, e por isso é que eu sigo. E acho que já estava a mamar na altura. Estava a mamar na maminha da sua mãe, ela estava encantada já. Daí, por isso é que eu sou tão goloso, passei a vida. E depois segui sempre a sua vida, gosto de ler as suas coisas, as suas entrevistas, acho que você é um talento em beleza, é um talento em coração, ajuda os artistas, como o meu marido ainda agora disse, os músicos, que tanta falta fazem, porque é a nossa música, tudo isso. Você é um homem formidável. Oh, querida, e foi com esse sentimento e essa paixão que aguentou esses meses duros de disparate, enquanto o seu marido esteve em Caxias? Sim, estive na retaguarda, eu aguentei, eu dei força, peguei na mão do Arthur e disse, vamos embora, vamos começar do nada. E ele foi, e eu fiquei cá, a dirigir, como eu sabia, que eu não sabia nada de publicidade, mas tentava fazer que sabia. E então foi bem. A minha filha estava a tirar medicina, ele estava no Brasil, escrevia muitas cartas, depois fiquei com ele, ficou a minha Teresa a receber o meu ordenado, porque eu sou sozinha de eu, de maneira que foi assim. Posso apresentar as meninas, são tão giras, são tão queridas. E esta ainda por cima é médica, já me deu uma consulta e tudo, chegou à conclusão que eu não tenho cura, não é? É verdade, acho que não. Felizmente. Nós temos a mesma idade. Que tipo de medicina que a menina pratica? Clínica geral. E gosta? Muito. E tem muitos doentinhos? Imensos. Então e agora o novo Ministro da Saúde? Temos esperança nele. É a vantagem das remodelações, não é? É sempre uma onda de esperança. Então tem a profissão que realmente adora. Sim. Era a única que eu conseguia tirar. E esta maninha tão querida está nas viagens. Estou, a gente viaja. Também tens memória dessa noite estranha no Banzão? Perfeitamente. Lembra-me lá, que é tão engraçada a tua perspectiva. Pronto, nós sentimos barulho, eu e a minha irmã, eu tinha acordado, ela também, mas sem falarmos uma com a outra. De repente ouço ela dizer para mim, estás acordada? Estou, portanto. E fizemos um bocado de barulho, é natural. E então chegam com uma arma, dirige-se para o nosso quarto, a apontar a arma, a espreitar, e ouço o meu pai dizer assim, aí são as minhas filhas. Ele ainda espreitou, pronto, depois retirou-se. Não é bom assim então a gente, alguns anos depois, poder falar nessas coisas à vontade? Eu acho que sim, é bom. É sinal... A mim, pelo menos, marcou muito e custa-me falar disso, ainda hoje. Tenho uma recordação muito viva dessa época, aprende-se com isso, mas não gosto muito de falar. Então ainda não estamos curados? Acho que nunca me vou curar disso. Meu querido Artur, e depois encontrei-o no Rio de Janeiro, a passear Foi bancário no Rio de Janeiro, não é? Calcula tu ao que eu cheguei, não é? E percebi alguma coisa daquilo? Nada bom. Eu estive primeiro em meditação durante 15 dias em Paris, sem saber para onde é que havia de ir, não é verdade? Porque esta decisão foi tomada só em 75, já em agosto de 75. E então fui para Paris para pensar longe da balbúrdia, que nessa altura houve, a seguir àquela coisa bonita da conquista da liberdade, houve uma balbúrdia, quer dizer, as pessoas quiseram, muitos deles, aproveitar a situação de ocupar lugares dos outros, não é? Que foi o que se passou um pouco comigo, não é? E é sempre bom nós sabermos bem, termos estes momentos, tem também marcas positivas, que é uma altura boa, que é nos maus momentos, que nós sabemos quem são os nossos verdadeiros amigos. Há muita gente que nós consideramos amigos, e até alguns a quem nós ajudamos, que nas horas difíceis se passam rapidamente para o outro lado. São os primeiros a tomar de assalto. E é preciso realmente estar atento a isso. Eu não tenho ódio a ninguém,
perdoei a toda a gente, mas não me esqueço. Quer dizer, acho fundamental as pessoas não esquecerem, para não caírem noutra. Mas dizias-me que... sim, fui para bancário. Depois de Paris resolvi ir para o Brasil. Fui para o Brasil, fui para o Rio de Janeiro, que era uma cidade que eu gostava imenso, já tinha estado. Tens estado ultimamente lá? Tens estado ultimamente no Rio ou não? Agora já não vou lá há 2 anos, mas normalmente estou todos os anos. Tens esperança que aquele país tem direito? Olha, é um país tão grande, tão rico, com tantas possibilidades, que é impossível que aquele país um dia não se endireite. Pode demorar muito tempo, não é verdade? Mas há de se endireitar. Tem capacidade para isso e a prova é que na situação em que está, continua de pé e a ser um grande país, de maneira que tem que se endireitar. Eu estive lá e comecei por bancário e depois os meus amigos da Globo convidaram-me, souberam que eu estava lá, porque eu não pedia a ninguém nada. Fui também para a rádio, estive na Rádio Globo, até que em 81 vim para cá outra vez. Giro. Em 81 estava eu na televisão a fazer o Tony Silva no programa dos Luzidos. Exato, e foi para mim realmente a primeira grande marca do êxito do Herman. Eu acho que o Herman tem 3 peças fundamentais na sua carreira que o marcaram bem e que lhe deram o grande, permita a expressão entre aspas, pontapé para cima. Foi, para além das primeiras coisas que fez, o Senhor Feliz e o Senhor Contente, mas que era um género mais normal, mais banal. E aquelas belíssimas mamadas a que a sua mulher assistiu. Exato. Bom, eu viste as minhas 2 filhas, eu não sou o Crespi, senão tinha aqui algumas 400. É verdade. Mas 3 coisas do Herman. Primeiro, o Tony Silva, que ele estava a fazer quando eu vim do Brasil, estava eu nessa altura a trabalhar na Renascença, assisti até a uma entrevista que estavas a dar ao Pego, no estúdio ao lado, e realmente o Tony Silva é um espanto de criação, de inteligência, de criatividade, é uma coisa linda. Outra figura que o marcou, que eu acho que foi fundamental, foi os seus temas. Os temas, bom, é uma coisa não, os temas. E a terceira coisa que me marcou, quer dizer, eu confesso, foi a coisa com que eu me ri mais do Herman, calculem, foi com uma entrevista que ele fez há pouco tempo com o Dom João V. Achei uma graça imensa ao Dom João V. Não estavas aqui para cheirar, Artur. Não estava aqui para cheirar. Mas olha que até em casa tivesse a sensação. Tenho aqui 3 perguntinhas que ali as nossas equipas tentaram responder. A primeira, o que mais aprecio nas pessoas que o rodeiam, sentido de humor, criatividade e erudição, ambos acertarem. Eu acho que nós estamos todos de acordo, tanto a Paula como a Maria Irene, como a Odete, como a Sandra. Nós todos temos uma maneira especial de rir e então acertaram mesmo. É o sentido do humor. É muito importante, não é? O sentido do humor é fundamental à vida das pessoas. Sem humor não há vida e a vida tem que ser construída, tem que construir o humor até a partir das coisas negativas. Acho que o humor nos ajuda tanto a viver. É por isso que eu acho que o Herman tem um papel importante e desempenha um papel importante. Só o prazer que ele dá às pessoas que vêm de um dia de trabalho, de dissabores, de arrelias, de tropelias, de demoras no trânsito, de chegar a casa e depois ligar a televisão e ver o Herman 2 horas sem pensar em coisas tristes, é uma maravilha. Muito obrigado. Eu vou sair daqui com o meu ego. Segunda pergunta. Vamos ver mais uma vez. Com certeza, mas só se fizermos mais um brinde. Nossa, isso. Nunca são demais. É larga a sua experiência de ator. E eu aqui. Este é do bom. Eu aqui queria abrir um parênteses. De bom ator, eu sempre o vi representar bem. É um ator nato. É a mesma coisa que eu acho da Amália. Portanto, nunca foram oficialmente atores ou atrizes, mas tem um dom natural de representar. A Amália é uma excelente atriz e o Artur eu acho que também. Como intérprete, prefere o teatro radiofónico, o dramático televisivo ou o cinema? A nossa Irene acertou, disse que era o dramático televisivo. A Paula não acertou, disse que era o cinema. Foram realmente as peças de teatro em televisão que lhe deram mais prazer? Foi, deu-me um grande prazer. Uma delas, pelo menos, que foi o Morgado Fafa em Lisboa. Era no tempo em que se fazia na televisão teatro, sem gravações, não havia vídeo, sem teleponto, e esta peça tinha 3 atos, foi ensaiada e dirigida por Rui Ferrão, e 3 horas em cena permanente tive eu, foi um drama, foi uma carga imensa. E conseguiu fixar o papel? Consegui decorar o papel, não gostei muito, nunca gostei muito de decorar coisas, mas não, gostei mais do improviso, sobretudo do improviso estudado, que é muito importante. mas consegui, e aquilo foi um grande êxito. Para mim marcou muito. Também gosto de cinema, e do outro teatro gostaria. Fui convidado por Vasco Santana, que infelizmente morreu na altura. Eu estive convidado por ele e foi a única vez que aceitei, depois de recusar 2 convites, um deles da dona Amélia Recolasso, porque tive medo, mais nada, só porque tive medo. Outro de Vasco Morgado, depois fui convidado por Vasco Santana para fazer um fantasma chamado Isabela, ele entretanto depois morreu e não fiz. E era bom fazer cinema com aquela gente daquela época? Ou Herman, trabalhar com os Hermans desse tempo, como o Vasco Santana, o António Silva,
que eram, para além de grandes atores, grandes amigos e que gostavam de ensinar os mais novos, que não tinham a menor relutância em ensinar os seus próprios truques de ator aos mais novos. Foi uma época maravilhosa, e Laura Alves também incluída. Portanto, o Vasco, a Laura, o António Silva, foram 3 marcos importantes para mim, e eu gostei muito também de fazer cinema, portanto, também, no fundo, também seria uma resposta que estaria certa para aquela equipe. Eu sinto uma inveja e uma nostalgia desse passado que eu não vivi. Adorava ter estado lá pelo meio a conviver com aquela gente. Eu acho que toda a gente, os espectadores hoje em dia, todos os mais novos, sentem isso. Por isso é que esses filmes têm tanto êxito. É curioso, porque é um uma passado simples, mas ao mesmo tempo tão bem feita, e tão bem representada, e tão digna, e tão moderna para a altura, não é? Exato. Terceira pergunta. No exilado, qual é o sentimento mais agudo? A saudade, o isolamento ou a revolta? Voltamos a falar no seu exílio. A resposta, neste caso, foi a Paula que acertou. A Irene disse que era a revolta, mas não, a saudade é o pior de tudo, e ainda por cima é bem portuguesa. É uma palavra que só existe em Portugal, saudade, e é realmente... Eu disse há pouco que, no fundo, a revolta é no momento em que nos cometem as injustiças para connosco, mas a revolta em mim não permanece nunca. Eu não sou um revoltado, não nasci revoltado, não vivi revoltado, nunca serei, graças a Deus, revoltado. Portanto, no exílio que nos marca é a saudade. Porque nós gostamos desta terra, é aqui que nascemos, é aqui que gostamos de viver, e seja ela pequena, tenha defeitos ou não, é como um filho. O filho é sempre a melhor coisa que nós temos, mesmo que tenha muitos defeitos. Muito obrigado. Eu queria agora... Queria agora desempatar as duas equipas. Estão empatadinhas as duas. Sabe quanto é que calça? Sei. Não preciso perguntar ali à Sei que ela é que compra às vezes, mas eu sei o número. Muito bem, então, não nos diga. Nós vamos pedir à Irene e à Paula que escrevam o número aproximado do presunto do nosso Arthur. Do presunto implicado. Belo presunto. É verdade. Mas é jeitozinho, não... Com champanhe, presunto, é uma Pois maravilha. é bom, não é, É bom, este? é bom. Já o E é título de do jantar contrabando. também era bom. É de contrabando, mas não é mau. Ora, 41, diz a Maria Irene. 41, diz a Paula. Alguma assustou, não? Não, nenhuma. Então, Posso dizer? pode. Digo? Diga. 41,5. Por meio, erraram por meio. Agora vamos à altura. Espero que aí não haja também meios centímetros para nos pregar rasteiras. Está engraçado. Também é conforme a forma, sabes que às vezes o 41 serve, Pois outras é. vezes já não serve. Pois é. Não é? Mas de qualquer maneira, mesmo que tivessem acertado, era empate, tinha de se jogar outra vez. Façam a comparação, eu sou, talvez da altura do Herbert, sou um bocadinho mais alto, não sou? Pouquinho, mas Por dentro pouquinho. é mais alto, com certeza. Estão aflitas com a altura. É verdade. É, lá. 1,74. Querem fazer de si um homem enorme. 1,74 diz a Irene. 1,75. É 1,75. É. É altinho. Elas, Irene. E agora vou-lhe pedir ali que me tire dois cartõezinhos do frappé da nossa Nuxa. Herman, Sim. os convidados, tu vais-me desculpar, mas eu vou fazer uma coisa insólita. Não vou tirar 2. Gosto de contrariar, vou tirar 3. Está bem. É, porque há bocado Vamos a alguma isso. coisa. Está bem? 2 Hoje vamos começar... e mais um. Pronto, queres que eu leia? Sim, Eu vou sim, ler. sim. Ora, é a Carla Cristina Pinto Candeias. Carla Cristina Pinto Candeias. Bem, Candeias que vai à frente, já sabes, alemia 2 vezes. Outra Carla, Carla Marina Correia Gaspar Garcia. São concorrentes, são? São Concorrentes. Agora vou tirar uma, que é para ver o que é que a gente está a fazer depois disso. Vamos lá ver quem é que está aqui. José Hermano, não pode dizer o Saraiva, não. Espera aí, eu sou canhoto, eu tenho que ler ao contrário, não era José Hermano, é Hermano José. É. E vai ser direito a uma pequena lembrança minha. Não se importas? Grande partida. Olha, é pequenito. Vais adivinhar o que é? Vou fazer uma espécie de palavra por palavra. Vou-te dar 5 chances, primeiro. Castanho. É castanho, é pecado? Não é.
Não, mas Castanho. para lá caminha. Para lá caminho. Não é, Castanho. não é das melhores coisas que faz à saúde, pela expressão da tua filha médica. A primeira pista falhou, não é? Castanho. Castanho. Saboroso. Saboroso. Castanho. Tem a ver com o teu Fidel? É. São charuto. Toma. Bom, e agora? Vamos fazer o mesmo jogo, o mesmo truque com o presente que a gente tem para... Ah, é? Sim. Outra pista para mim. Mas vai ser mais difícil. É, não é? Tempo. Horas. Areia. Praia. Relógio. Relógio. Sim, tempo, areia, relógio. Tempo. Areia. Relógio. Genérico do tempo em que você nasceu. Ampulheta. Exatamente. 20 anos depois, Ai, que maravilha. a ampulheta que estava no genérico do teu programa, em 1972. Exato, obrigado. Artur Agostinho, o nosso convidado. Mais uma chave te vou dar, Paulinha, a mim. Que Paulinha quer verde, quer amarela, quer vermelha ou quer branca? Verde. Verde, cá está ela, Paulinha. E agora, mais 3 presentes para escolherem na montra número 1. Passe o tempo comigo que eu não passo sem si. Na montra número 2, comece já a partir de hoje, que eu só sirvo quando me partirem. E na montra 3, ponha aqui o seu pezinho que nós não temos só um pé de meia. A 2. A 2 não me parece, Paulinha. A 1. A 1. E a Maria Irene? 3. A 3. Está bem. Vamos ver o que é que a menina ganha. Não, vamos ver o que não ganharam na montra 2. Pois era este porquinho mielheiro que era para encher, partir e trocar por notas. Ah, é tão giro. Não é igual ao do Robin Hood, que esse estava vivo. Sim, senhor. E agora vamos lá ver o que é que a nossa Paulinha ganhou na montra número 1. Cómoda e prática, uma máquina elétrica de passar a ferro. É uma menina prendada? Não muito. Não muito, mas aquilo é fácil de passar a ferro. Pega nas calças ou na blusa, faz assim e fica sai tipo tosta mista. Depois manda para a tintoraria, não é? Sim. E agora a Maria Irene vai ter ali qualquer coisa que eu acho que vai compartilhar com a Odete. Repare, montra 3. São 60 pares de colãs Golden Lady. Todas as cores da moda, resistentes e elegantes com colãs Golden Lady. Pode agora ganhar um automóvel. Recorte a palavra Golden Lady de qualquer embalagem e envie para sorteio Golden Lady. E acelere com Golden Lady. Agora temos aqui uma coisa que tu não sabes, Carlos Duarte, e que vocês também não sabem. É que há uma condição para usarem estes colãs. O patrocinador tem muito prazer em convidar as duas a irem a Londres, ida e volta, buscarem estes colãs que estão lá à vossa espera. Não estava à espera, é? Muito bem. Sente-se com coragem, Irene, para fazer uma viagenzinha? Eu sinto. E então aí com a sua amiga Odete vai até ao fim do mundo, se for preciso. Vai ela, não. Vai ela. Vão as duas, não é? Se precisarem de um guia, Está bem. Precisamos. primeiros. Precisamos. É isso. A segunda atração musical também é uma gente muito especial, muito querida, muito nortenha. Conheço-os há muitos, muitos anos. São o do Broa de Mel. Olá, faz favor de entrar, minha senhora. Olá, Carlinhos. Tu geralmente és à direita ou à esquerda da tua mulher? Como é que atuas? Então faz favor de entrar. Este programa parece realmente uma reedição do tempo em que você nasceu, porque eu estou a viver todo o meu passado. Quando eu comecei na província a fazer espetáculos, a trabalhar no Douro, com o nosso querido amigo Cipriano Costa, que é um grande agente artístico, É verdade. nós encontrávamos muitas vezes naqueles palcos digníssimos, feitos às vezes só de um estrado, com as pessoas à frente e com duas daquelas cornetas. Faziam só assim, boa noite, senhoras e senhores. Com o povo todo ali, olha, paixão. E com umas lâmpadas, lembro-me um dia num espetáculo em Mira, puseram uma lâmpada à frente de 100 watts e só sabia borboletas à volta da lá. E era o povo bom todo olhar para as borboletas e não ouvir nada que a gente cantava. E já há alguns anos passaram de lá para cá, vocês evoluíram muito, mas continuam na estrada quando é preciso, obviamente. Sempre. As condições mudaram e melhoraram, não?
Um pouquinho, mas continua tudo na mesma. Não evoluiu tanto como eu pensava. Mas já não há borboletas à volta das lâmpadas, não há? Algumas. Algumas melgas. Olha, sim, isso, melgas é o que não falta. É difícil começar uma carreira a partir do Porto, continua a ser difícil. Portugal é um país centralizado, está tudo em Lisboa, não é? E vocês tiveram essa experiência porque o vosso quartel-general é mesmo no Porto. Sim, efetivamente, não deixa de ser, de certo modo, difícil, embora eu diga que realmente do Porto a Lisboa são apenas pouco mais de 2 horas, não é, de caminho, mas... Nesta altura, nos nossos tempos, era mais? Exatamente, era muito mais. Mas eu penso que é necessário realmente muita perseverança e muita força de vontade, muito trabalho, porque nós, como autores e compositores e intérpretes, estando no Porto, como tu acabas de dizer, pronto, dá a sensação realmente que estamos muito mais distantes das coisas que, na verdade, se passam aqui na capital. Porém, de vez em quando, as pessoas não deixam de nos dar a oportunidade, como é o caso agora do Hermano José. Sim, mas esta oportunidade vão pagá-la com o vosso corpo. Que eu tenho uma escada inteira para passar a pano ainda. Estou a brincar. Olha, tem mais disquinhos na Forja, para além destes êxitos que vamos ouvir hoje? Sim, há 2 canções que acabamos de compor, já estão praticamente preparadas. Há quantos anos é que vocês estão casados? Há 18. E tem muita paixão um para o outro, é? Muita. Continuam apaixonados como eu vos conheci? Sim. O que é que fizeste? Sim, antes de dizeres o sim. Hermano, porque esse sim, às vezes, sabes que anda um chinelo pelo ar, porque repara, a Maria José... não há porrada às vezes também. Pois, porque repara, somos de clubes diferentes, começa logo por aí, não é? Este clube? Do Porto. E a menina? Benfica. É uma traidora? Uma nortenha do Benfica. E então, por aí já há alguma animação? Começa logo por aí, não é? Depois às vezes aquelas chineladas pelo ar e tal, como se sabe. Mas isso é bom porque isso tempera um casamento, não é? Tempera, exatamente, e costuma dizer-se que casa que não é ralhada, não é governada, e assim se concretizam os tais 17 anos de casados. Na verdade, isso o povo diz tanta coisa, também diz que nem tudo o que balança cai, é mentira. Então vamos a isto? Vamos a isto. Ok. Faz-te conta que estamos num daqueles espetáculos, não é? E que eu sou Cipriano, e estou ali com o caixazinho dentro do envelope. Está bem? Um abraço para o Sr. Cipriano e para a sua querida mulher. E para o Arnaldo também. Isto são coisas nossas, que mais ninguém tem que saber. E vamos ficar com o do Broa de Mel. Não te vás. Eu já não posso suportar a minha vida de amargura. Não te vás. E estou partindo porque sei que tu agora não me amas. Não te vás. O teu ciúme é o culpado desta minha desventura. Não te vás. O nosso amor não é mais o mesmo, é melhor que eu vá embora. Não te vás. Não me abandones, por favor, porque sem ti vou ficar louco. É o ciúme que está a separar-nos pouco a pouco. Não te vás. Dá-me uma chance outra vez. Daqui para a frente tudo vai mudar. Em dar-me a mão com muito amor e nova vida vamos começar. La 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 Prendi-me a magia que vinha de ti e aquele dia não mais esqueci. Foi ver-te amar-te sem palavras, sem conquista, amor à primeira vista e que para sempre ficou. Foi ver-te amar-te e ao olhar os olhos
certeza que foi Deus que aquele encontro marcou. O tempo passou, mas aquela hora conosco ficou pela vida fora. É caso encerrado que vamos fazer. Ninguém é culpado por eu te querer. O tempo passou, mas aquela hora conosco ficou pela vida fora. É caso encerrado que vamos fazer. Ninguém é culpado por eu te querer. Dizias-me tu, ai como tu eras, linda e tão feliz. 20 primaveras, 20 sonhos feitos de amor e poesia. 20 sonhos meus, 20 sonhos teus, hoje a nostalgia. Fomos tão felizes, ai como tu eras, de duas raízes. 20 primaveras, 20 sonhos teus, 20 sonhos meus, vividos num tempo. 20 sonhos teus, 20 sonhos meus, lindo sentimento. Fomos tão felizes, ai como tu eras, de duas raízes. 20 primaveras. Hoje eu estou feliz, vou estar contigo. Cedo o sol começou a brilhar. Hoje até o tempo é nosso amigo. Mas que bom que está para passear. Passear contigo, amar e ser feliz. O que mais quero da vida? Ter amor e muito amor para dar. Ter amor e muito amor para amar. Passear contigo, amar e ser feliz. Mas que importa que se diga que amar assim é brincar. Vem amor, vem passear. Passear contigo. Broa de Mel, no final desta segunda parte do Parabéns. E não perca já a seguir a entrevista histórica com Ludwig van Beethoven para Camargo.